Bom dia, amados irmãos. Bom dia. Saúde a todos com a santa paz gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos trouxe aqui nessa manhã maravilhosa, manhã de domingo, finalzinho de fevereiro, já entrando aí em março, com muita chuva. O Rio de Janeiro tem chovido muito lá no centro. E são as águas de março adiantadas, né? As águas de março adiantadas. E nessa manhã, né, o Senhor Deus, Ele nos traz uma palavra bem interessante, e até para mim foi assim, bastante interessante essa palavra, que é a palavra que remete à provisão que vem do alto. Provisão que vem do alto. Vamos estar abrindo a palavra de Deus em Mateus 6. Mateus 6, a partir do versículo 31. Amém? A palavra de Deus diz assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém. Senhor, nós te agradecemos essa manhã, Senhor Deus, em que o Senhor nos traz a palavra, Senhor Deus, que o Senhor possa estar fazendo a gente entender, Senhor Deus, a tua palavra nessa manhã, e que o seu Santo Espírito possa estar discernindo, Pai, em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. E dentro desse tema de provisão que vem de Deus, que vem do alto, nós vemos aqui nessa passagem, né, a orientação de Mateus, né, escrevendo sobre as preocupações, né, de muitos cristãos, né, de só trabalhar. Nós vemos isso assim muito no dia de hoje, né? Pessoas que só trabalham a vida inteira trabalhando. Nós observamos até que assim, o brasileiro, ele não é muito voltado a essa parte. Obrigado. De só trabalhar. Mas nós temos assim até alguns países, tipo os japoneses, e até os portugueses, que ficam trabalhando toda a vida inteira trabalhar, e trabalha a vida inteira trabalhando, juntando riquezas e mais riquezas. Teve uma vez que tinha uma reportagem falando que alguns grupos, né, japoneses, né, de famílias, as riquezas deles, eles não deixavam como herança para os filhos, que era um ensinamento, isso, porque eles deixavam para outras instituições de caridade, de apoio à criança doente, porque eles entendiam que os filhos deles, aquela herança poderia deixar os filhos não poderiam entender que seria uma provisão para abençoar eles, né? Então, muitas culturas têm esse sentido. E se a gente observa
observar, a gente trabalha a vida inteira trabalhando, e no final a gente junta riqueza e não leva nada, e morre, né? E às vezes deixa até heranças para brigarem, nossos filhos brigarem com os outros. Muitas famílias aí, quando os pais morrem, começa aquela brigalhada na internet, né? Na internet a gente vê que as pessoas, né, brigando, os filhos brigando com os outros logo após seus pais morrerem. E aqui o autor ele diz para a gente não andar inquietos, né? Colocar isso como primeiro lugar em nossa vida. E o primeiro ponto que nós vamos analisar é que a provisão de Deus não depende de nós, não depende de mim, não depende de alguém da minha família. A provisão que vem de Deus depende exclusivamente do Senhor. E Deus, Ele não apoia a gente por obrigação. Deus não é obrigado a te apoiar, a fazer o que você quer. Tem muitas pessoas que pensam assim, né? Não faz nada, deixa as coisas acontecerem, e quando estiver lá na situação bem difícil, acha que Deus é obrigado a atender ele, sendo que ele não moveu uma palha para sair daquela situação. Deus não olha dessa forma. Deus não atende, né? E tem muitas pessoas que, por falta de conhecimento da palavra de Deus, culpa Deus pelo fato de ter muitas pessoas e famílias passando fome no mundo. Muitas pessoas, muitas crianças morrendo de fome. E pessoas que entendem que é Deus que está permitindo. Se a pessoa deixou aquilo acontecer porque quis, por que Deus vai ser culpado? Isso é falta de conhecimento da palavra de Deus. Então nós vemos que Deus, Ele nos apoia, né? Mas não depende de nós, né? Depende dele, né? Então, Jeová Jiré, que é Deus, o provedor. Jeová Jiré. Nós vemos assim um acontecimento bastante interessante. É no momento em que Abraão sai, e ali Abraão sabia que Deus tinha pedido para ele sacrificar o próprio filho. E Abraão se encaminha para aquele monte, né? Depois ele dá o nome de Monte Moriá, e ele segue aquele monte, sobe aquele monte, e o filho perguntando: pai, cadê a ovelha? Pai, cadê a ovelha? E Abraão só tinha uma palavra para o seu filho: Deus proverá, meu filho. Deus proverá. Imagine você tendo uma prova de fé tamanha, que é uma prova de fé, uma obediência ao Senhor, sem entender o que Deus estava querendo com aquilo. Irmãos, nós também somos provados hoje. Muitas famílias são provadas e muitas não entendem. Muitas não entendem. Fica questionando Deus o tempo todo, porque não entende. Abraão estava numa situação muito difícil, porque era o filho único, ele já era idoso, não tinha condições de ter filho de novo, humanamente, e estava Abraão ali numa situação diante do Deus Todo-Poderoso, o Jeová Jiré. E o Deus, ele poderia deixar Abraão sacrificar o próprio filho? Sim, porque foi ele que deu o filho.
Ele pode tirar. E o que Abraão ia questionar? Ah, Senhor, o Senhor me deu o filho e depois tirou. Porque se foi ele que quis. Mas Deus queria provar Abraão. E tinha um motivo dessa provação. Porque Deus tinha um olhar na vida de Abraão. Para que Abraão fosse aquela primeira semente. Onde as gerações se apoiariam e seriam abençoados. E hoje nós somos abençoados por essa atitude de Abraão. É quando Deus abençoa todas as famílias pela fé de Abraão. E Jesus nasce nesta genealogia. É Deus trabalhando. É Deus trabalhando na provisão. E em segundo ponto, irmãos, é que quando fala que Deus é Ele que decide e não a gente, nós vemos assim em João 2, vamos abrir a Bíblia que a gente vai entender. Em João 2, Evangelho de João, capítulo 2. Que fala sobre, bastante conhecida essa passagem, que é quando Jesus, ele vai junto com a sua mãe, seus irmãos, os apóstolos, a uma festa de casamento. Então, vamos só atentar para alguns versículos aqui do João 2, que diz assim: e no terceiro dia fizeram umas bodas em Caná da Galiléia, e estava ali a mãe, e foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas as cestárias de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. E disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse: tirai agora e levai ao mestre-sala, e levaram. E logo o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, disse de onde viera, se bem que o sabiam e os empregados tinham tirado a água. Então, a gente observa aqui a primeira palavra da mãe de Jesus, onde leva o seu filho, sabendo que Jesus, ela tinha esse conhecimento, discernimento espiritual, que o filho dela era o filho de Deus, e que Jesus poderia resolver esse problema, que era um problema sério na vida de um casal que deveria ser um casal querido dela, e que aquilo ali era um problema sério na vida daquele casal naquele momento. E ela leva esse caso a Jesus. Aí a gente entende que não é a gente que quer, é Deus, porque Jesus já fala para ela: que tenho eu contigo? É Deus que vai dizer, é o Pai. Então, Jesus se reporta a Deus, ao Pai. Então, assim, ainda não foi chegada a minha hora. Mas a gente observa que Deus, Ele ali faz o ministério de Jesus no primeiro milagre, de transformar água em vinho e abençoar aquela família. É a provisão que vem do alto, não depende da gente. É de Deus, irmãos. É de Deus. E ali o ministério de Jesus começa. Já tinha começado, mas assim, junto com os seus apóstolos, e de primeira assim. E vocês imaginem como essa notícia correu a Israel toda sobre esse fato. Então a gente observa que nem tudo que
que acontece na vida da gente, é para Deus prover, mas depende da vontade de Deus. E o segundo ponto, irmãos, é que a provisão de Deus só acontece para o nosso bem, né? A provisão de Deus, ela só chega a gente quando é para o nosso bem. Deus jamais vai prover uma coisa que seja pelo seu mal. Jamais. Deus, Ele, quando provê, é para te abençoar. E a gente sabe que nós, por nós mesmos, nós somos muito pidões, né? Cristão é muito pidão. Se a gente for pedir, a gente fica pedindo tanta coisa a Deus, e sabe que a gente é igual criança, assim, que pede uma coisa aqui, aí na mãe não deu, aí pede ali não deu, aí pede, a gente pediu tanta coisa, que se a sua mãe fizer alguma coisa que você já pediu, vai ser surpresa para você, não é? Às vezes é surpresa, ué, comprou isso, mas que legal, não, você tinha pedido. A gente pede demais, né? E a gente esquece que pediu, né? E a gente também não tem noção daquilo que a gente pediu, se vai servir para a gente, ou se vai abençoar, ou se não vai. Ou de repente, já viu que as crianças às vezes pedem um determinado brinquedo para a gente, e quando você vê que não, o brinquedo está jogado lá no quintal, jogado lá, nem brinca mais, só brinca ali no comecinho, depois não brinca mais. Que bênção é essa, né? A gente deu uma bênção tão cara para os nossos filhos, a gente compra, demora para comprar, né? Junta o dinheiro, ele compra e quando ele nem olha. Aí às vezes um pedacinho de papel lá, com papelão, ele está brincando mais do que o brinquedo caro, né? Hoje em dia tem brinquedos de vários, brinquedos eletrônicos, né? Tantos brinquedos aí, né? E a gente observa que a gente pede errado muitas vezes, muitas vezes. E a palavra de Deus, ela bem diz em Tiago 4,3, assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites, né? Ou seja, a gente às vezes chama de provisão, né? Mas na verdade é uma vaidade, né? Não é uma provisão, é uma vaidade que a gente tem, né? Por isso que a gente fala, o Tiago ele explica que quantas vezes a gente pediu alguma coisa a Deus e Deus não atendeu. E mais na frente a gente nem lembra mais que pediu, né? A gente ficou pedindo, e Deus mostrou um importante na sua vida, e lá na frente você olha para trás e fala assim, realmente eu não precisava disso. Porque às vezes Deus quer que a gente cresça, tanto fisicamente como espiritualmente. Como que a gente vai crescer se a gente não passar pela prova, né? Que é pela prova que você cresce. A vida espiritual da gente é marcada por provas, em que você vai, passa por essa prova, aí você cresce um degrau, aí passa por outra prova. Quantas vezes, irmão, a gente vê um irmãozinho nosso reclamando de alguma coisa, a gente lembra assim, rapaz, eu passei por essa prova lá atrás, né? Eu já passei por outras provas e eu acho isso aí muito pequeno. A gente às vezes acha até pequena a prova que a pessoa passa, né? Porque a gente já passou por ela, irmão, a gente já está calejado, né? É igual uma criança, quando aquela gateando, igual a bebezinha nessa arinha ali, fica gateando, ela ainda não começou a andar, mas essa prova nós já passamos, né, irmão? A gente não tem dificuldade em andar, mas às vezes a pequenininha ali que ainda está na prova, está naquela prova, ainda vai andar. Mas às vezes ela, quantos tombozinhos ela tem que levar, né? Às vezes cai aqui, cai ali e tal, daqui a pouco um bariano começa a andar, olha quem está da vida, né? É de Deus, irmãos. A prova, a gente pede errado e Deus não atende, mas Deus acompanha a nossa trajetória, né? É bênção. Essas dificuldades fazem parte de forjar o caráter da criança e também forjar o nosso caráter.
quando nós ainda somos bebês espirituais e vamos caminhando, né, para sermos adultos espirituais, né, e ao ponto de agradar o coração de Deus. E Deus se alegra, irmãos, quando a gente cresce. Deus se alegra quando nós crescemos. E a gente observa que quando o vinho acaba, né, e a festa praticamente ia acabar ali também, né? Ia acabar a festa, ia acabar a alegria, que ali no casamento que impera é a alegria entre as pessoas, entre o casal, né? Mas Deus atua ali, porque sabia que era uma necessidade que precisava aquele casal. E o servo de Deus, ele precisa testemunhar isso. Isso é importante para nós sabermos hoje, que a gente tem que testemunhar as ocasiões nas nossas vidas em que Deus fez presente na provisão. É importante. Por que é importante? Porque você quer crescer sozinho? Às vezes Deus quer que você passe por isso para fazer outras pessoas crescerem também, né? Quantas pessoas precisando, irmãos, de subir um degrauzinho na sua fé e precisa de uma força, e às vezes você fica escondendo, você passou por aquilo e não compartilhou, mas Deus quer que você compartilhe. Por isso, na palavra de Deus temos vários pontos onde o profeta ele passa por aquela necessidade, e Deus provê a sua necessidade, né? Está escrito na palavra de Deus e pode estar também escrito na sua vida, nos livros, nos umbrais da sua porta, nos umbrais, Pai, irmãos, do seu coração também, né? E Maria, ela com certeza, ela tinha certeza que Jesus poderia resolver aquele problema, de uma forma ou de outra. Então a gente observa aqui a fé, a certeza. Ela não questionou nada, ela só foi falar com os empregados: ó, procura ele, pode falar com ele tudo que ele precisar, faça o que ele disser. As pessoas estão querendo receber a bênção, mas não quer fazer o que Jesus disse, não quer seguir o Senhor, quer receber a provisão, mas independente. Não, quer ajudar bem, se não quer, eu não vou seguir os ensinamentos do Senhor. Ainda quer provisão. Mas nós sabemos, irmãos, que Deus olha o coração. Deus atua conforme o coração do cristão. Deus conhecia o coração de Abraão e fez a prova. Deus conhece meu coração e Ele continua fazendo a prova. E terceiro ponto, irmãos, é bastante interessante. Eu vou pedir aos irmãos estar abrindo em 1 Reis. É bastante interessante essa passagem na vida de Elias. E Elias era um profeta que enfrentou muito a luta espiritual tremenda no reino de Acabe, né? De Jezabel, e a luta foi grande. E Deus trabalhou na vida de Elias. E ali, a luta contra os profetas de Baal, e vê a vida de Elias uma vida bastante de luta, né? Mas Deus estava presente na vida do profeta ali, acompanhando passo a passo. E a gente vai observar aqui em 1 Reis, no capítulo 1 Reis 17. Vamos abrir. 1 Reis 17. Amém, irmãos? Então Elias, né, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, que era o rei: vive o Senhor Deus de Israel, perante
cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho te ordenado aos corvos que ali te sustentem. Fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, e que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Para aqui no versículo 6, 17, de 1 a 6. Então aqui a gente vê, o sustento de Deus na vida de Elias e a luta, de Elias, diante do rei. E ali ele profetizou que Deus, fechou as portas das chuvas. Não haveria mais chuva, até que Deus de novo desse a palavra para chover. Ele estava anunciando ali, irmãos, uma grande seca na região, onde famílias e mais famílias, morreriam no reino dele. E Deus, propósito ele tinha, na vida do profeta, e o profeta trabalhava, dia e noite diante do Senhor, e ele estava à disposição ali do que Deus falava, onde Deus mandava ele aqui em determinado local, em determinado momento. Então a gente observa que o propósito de Deus, sabia que o profeta teria aquela dificuldade naquele período de seca, mas ele arrumou um local onde é um ribeiro, o ribeiro é um pequeno riachozinho onde passa pouca água, aquela correntezazinha pequena, um ribeirozinho, e ali estaria Elias naquele local, e Deus falou: não se preocupa com a provisão, não se preocupa com o que você tiver que comer, porque eu mandarei os corvos que alimentam. Irmãos, se a gente analisar de uma forma humana, como é que é difícil a gente entender, que os passarinhos, alguns pássaros vão trazer comida para você, e traziam de manhã e traziam à noite o pão, e a carne. Que banquete, irmãos? Ali naquele lugar inóspito, onde estava apenas o ribeiro, estava Elias ali sendo alimentado pelo Senhor, através dos corvos, trazendo ali o seu alimento. Isso é bênção. Isso é bênção. Às vezes a gente fica questionando Deus, como pode, que Deus está demorando a fazer isso, fazer aquilo, mas Deus tem um propósito. E o propósito de Deus, ele tem uma visão muito além do que a nossa. A visão de Deus é muito mais. A visão de Deus, ele vê o presente e o futuro. E a gente só consegue enxergar o presente, quando a barriga começa a doer, começa a faltar comida, começa a dar fome, é ali o presente, E a gente, nesse terceiro ponto, a gente tem que Deus, ele atua na provisão, na necessidade dos seus servos. Elias era o servo fiel ao Senhor, e Deus jamais deixaria Elias passar necessidade. A gente fazia um trabalho lá no Rio, que a gente seguia para fazer, a gente levava, tinha um projeto lá, que era o projeto do sopão, Então esse sopão a gente levava
quentinha, uma sopa, né? E a gente tinha assim, alguns açougues, tinha uns irmãos que tinham conhecimento de comércio, né? Outros levavam outros tipos de ingredientes para a gente poder fazer aquele sopão. Então a gente fazia aquele panelão, uma panelona gigante de muita sopa, e eles faziam isso quinzenalmente. A cada 15 dias eles faziam. Aí a gente levava para os mendigos da madrugada. A gente levava sempre a partir de 10 da noite. E tinha um circuito que ele seguia, que eram muitas pessoas dormindo debaixo de marquises, dormindo ao relento, e a gente seguia evangelizando essas pessoas. Era um evangelismo diferenciado, onde a gente utilizava o sopão como estratégia para aproximá-los de nós. E eles já conheciam a gente. E falavam assim, está chegando o sopão, está chegando o sopão. E aquela alegria deles, eles vinham, abraçavam a gente. E a gente, uma vez um irmão me questionou, e eu também depois entendi, mas ele falou assim, irmão, a gente está dando uma sopa há 15 dias. E os outros dias? Mas a gente não teria que vir todo dia dar a sopa? Porque eles não têm necessidade, a fome é todo dia, né? Aí, esse irmão, ele participava do projeto, e ele falou que teve uma família dele que morreu de inanição, né? Uma família que morreu de fome, alguns familiares no local, depois que ele ficou sabendo, ele, na época ele era criança, ele ficou sabendo que uma família passou tanta necessidade que foi morrendo, né? Aí eu falei assim, olha irmão, vou te falar, esse projeto é a gente levar Jesus para cada mendigo. Aquele que aceita, com certeza, ele vai sair dessa situação de necessidade. Deus tira, gente. E não há um justo que mendiga o pão. Não há. E a ideia é levar Jesus para ele, para a salvação da alma dele, né? A sopa é para saciar o corpo físico, mas Jesus, que ele leva a palavra de Deus, é para saciar a sua sede maior, né? A sede espiritual. E isso chega aos corações deles. E claro que mexe muito com a gente, né? A gente, assim, numa situação assim, a gente fica muito abatido, porque a gente quer resolver os problemas deles, né? Tem famílias, a gente vê famílias inteiras. A gente até presenciou uma família que tinha um bebezinho de recém-nascido e tinha mais uma pequenininha, era um escadinho. Tinha umas 5 pessoas na família, tudo debaixo da marquise. Aí a gente falou assim, vem cá, por que vocês estão morando aqui? Vocês nunca tiveram casa? Eu falei assim, a gente tinha casa, né? Meu marido ficou desempregado e a gente não tinha nem o que comer. E meu marido começou a catar latinha, papelão, dava para a gente comprar só a comida, mas a casa não tinha como pagar aluguel. Aí a gente está aqui, irmão, mas aqui cortou meu coração. Aí deu vontade de arrumar uma casinha para eles morarem, alguma coisa. E a gente assim, ia, cada vez que a gente ia lá, e dizia assim, a expectativa do meu coração de ver como estaria aquela família. Até que uma certa vez a família não estava mais lá. Aí eu perguntei, aí disseram que eles tinham conseguido um lugarzinho de morar. Aí a gente ficou até alegre, né? Mas é uma luta que a gente enfrenta quando a gente serve a Deus. E Elias estava nessa situação ali, esperando o que Deus ia fazer. E a gente vê que no versículo 7, aqui no 17:7, ele diz assim, e sucedeu passado dias, a palavra de Deus não diz quantos dias, mas diz que o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra, ou seja, a profecia já estava se cumprindo, já tinha se parado a chuva, e até aquele ribeirozinho de águas, onde Elias estava para beber a sua água, para não morrer de sede, secou. Aí Elias esperou a providência de Deus. E logo veio a providência. A gente analisar aqui no versículo 8, diz assim, então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, levanta-te e vai para Sarepta,
que é de Sidom. Habita ali, eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Serepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-me uma vasilha, um pouco de água, que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos de lenha, no caso aqui de lenha, vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Então, a próxima missão de Elias seria seguir até Sarepta, e aquele lugar bem assim, meio montanhoso, né? Sidom, inclusive, para curiosidade nossa, foi o local onde José seguiu procurando seus irmãos e onde os irmãos os venderam José para os mercadores, né, de escravos. E era um vilarejozinho pequeno, Sarepta, e essa viúva estava ali à porta da cidade, né, é um lugarejo, né, uma cidadezinha pequena, e estava ela ali já numa situação de desespero mesmo. Já devia ter clamado ao Senhor já, porque isso moveu o coração de Deus para aliviar Elias. E ela já estava numa situação de finalmente, porque já não tinha mais o que comer. Diz ela que só tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite. Naquela época, irmãos, a viúva, normalmente, ela era recolhida à família, quando o marido morria, a família acolhia. Mas pelo que dá a entender, ela já não tinha mais a família, nem a do marido, nem a dela, para acolher novamente. E a gente observa que muitos, nas guerras que havia naquela época, muitos maridos morriam nas guerras, e os próprios irmãos que sobreviviam recolhiam as viúvas de seus irmãos juntar a sua família. Mas aqui a gente observa que era só ela e o menino, né? Ela diz: só tem eu e meu filho, que a gente vamos morrer. Já era certo para ela de morrer. Mas ela tinha feito, né, o último pedido para Deus. E estava ela catando um gravetinho quando chega o profeta de Deus, né? A gente, às vezes, acha que talvez a gente aqui nunca chegou a um ponto, numa situação dessa, de última chance, último momento de entregar para Deus a sua vida. E a viúva tinha entregado e falou: ó, não tem nada para oferecer, não sei esse punhado de farinha e esse pouquinho de azeite. Nós, às vezes, reclamamos de barriga cheia, né, irmãos? Que às vezes a gente tem tudo e ainda reclama. Eu lembro da minha mãe, quando eu era bem pequenininho, e olha que tem coisas que a criança lembra, eu não sou prova disso. Eu lembro da minha mãe falando assim, quando eu falava assim: mãe, só tem isso? Aí a minha mãe falava assim: pouco Deus é muito. Olha que palavra. Essa frase está gravada em meu coração, né? E a vozinha da minha mãe, naquele tom, né, humilde de falar, mas ela era leiga nos estudos, mas tinha uma grande sabedoria no viver. E ela falava assim:
Pouco, meu filho, pouco com Deus é muito. Às vezes a gente. Outra frase que ela fala também assim: come o que tem, espera o que vem. Né? Que a gente fala, mãe, não tem isso? Mãe, só tem isso, não tem aquilo? Aí ela, come o que tem, espera o que vem. Outra frase que ela gostava muito de falar. E uma outra frase que ela falava também, que isso a gente entendia muito bem, é assim, ó: tem muita gente que não tem nem isso para comer, né? Isso minha mãe falava também. E eu lembro que naquela época a gente gostava muito de assistir televisão, criança gostava muito de assistir televisão, e a gente sentava assim na televisão e meu pai gostava de ver só o jornal. Então ele sabia assim, vamos sentar aqui para ver o jornal, mas a gente sabe que depois tem coisa que interessa também para a gente, né? Porque criança gosta de um monte de programação. E no jornal ali a gente ficava muito triste porque via aquelas reportagens que antigamente tinha. Hoje eu nem assisto muito televisão, essas televisões assim abertas, mas retratava assim, botava aquelas imagens de crianças sentadinhas, aí até a costelinha aparecendo, e era assim, mostrando a fome em aquele país, tipo África, aí na Somália. Vi muitas reportagens das crianças na Somália passando fome, e também vi muitas na Angola, né? Lá as crianças assim, bem pequenininhas, tudo, só vê barriguinha, tá? Você só vê a barriguinha, mas a costelinha você vê assim, a costela aparecendo assim, pele e osso. E a reportagem seguia da dificuldade que isso tinha muito. Depois acho que foram maquiando, proibindo, né? Botar esse tipo de reportagem, mas naquela época tinha. E falava, e mostrava realmente as crianças. E aquilo me tocava muito, e aquilo me fazia entender o que minha mãe falava, né? Mas Deus, Ele olhou de uma forma especial na vida daquela mulher de Sarepta, aquela viúva. E Deus falou: Elias, vai lá, vai encontrar essa mulher que vai te receber. E Elias foi lá também para comer, né? E ela explica para ele a situação dela, uma situação bem difícil, né? Aí ele pede a ela que, porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tem, senão somente um punhado de farinha e um pouco de azeite na botija. E Elias disse: não temos, vai, faz conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-o para fora, depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. É o profeta passando a profecia, explicando para ela que precisava de cumprir aquela profecia. É importante, irmão, a gente entender que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, conforme diz, né, a palavra do Senhor. E se a situação dela estava naquele ponto, né, é porque Deus queria operar na vida dela, na vida de seu filho. E Deus deixa um ponto de chegar e mandar um profeta, né, deslocar um profeta para aquele local e atender e para resolver aquele problema daquela mulher. Mas ele queria resolver muito mais do que saciar a fome daquela viúva, né? Porque após saciar a fome dela e do filho, e também do profeta, a gente observa mais adiante no texto em que o seu filho vem a falecer. E ela questiona o profeta, né? A gente observa isso quando ela chega para o Elias e explica para Elias que diz assim: clamou e disse ao Senhor: ó Senhor meu Deus,
também até esta viúva com quem ele mora, afligiste, matando-lhe o seu filho. Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor, disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Então Elias tomou o menino e trouxe do quarto à casa e deu à sua mãe, e disse: Elias, vem aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Ou seja, aquela mulher se converteu, aquela mulher entendeu que Elias era da parte de Deus, que Elias chegou à vida dela na ordem de Deus, e era Deus que estava dando a provisão. Então, irmãos, às vezes a gente pensa, que a gente só pensa assim, só no alimento. Quando fala provisão, a gente só pensa em alimento. Mas a provisão tem um sentido muito maior. É prover a vida eterna. E em quarto lugar, é o que a gente vai ver agora, a maior provisão de Deus. E essa provisão maior já aconteceu e tem acontecido diariamente nas nossas vidas e no nosso meio, que é a provisão da vida eterna. É o que nós temos de maior necessidade. Aquele que ainda não aceitou Jesus como Salvador, não tem problema a fome. Ele tem problema é a alma dele que não está salva. Não tem problema se ele não tem água para beber. O que tem problema é a alma que está sede de justiça, sede de Deus. Não tem problema o seu corpo físico, mas a sua vida espiritual. E Deus, ele já entendia isso. E ele deu o seu único filho, que está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O mundo hoje corre atrás de saciar a fome material e não entende que a mais importante é a fome espiritual. Nós cristãos temos que entender que não precisamos somente levar sopa, nós temos que levar a vida eterna. Nós não precisamos de dar somente um alimento da sua vida material, mas do alimento espiritual. A gente tem que dar mais importância ao alimento espiritual. Sair, tirar da sarjeta pessoas que estão escravizadas pelo pecado, pessoas que estão com fome e sede de Deus, pessoas que ainda não entenderam que só precisa de um passo dele, uma decisão dele, aceitar Jesus como Salvador, de levantar a mão e falar assim: eu creio nesse Deus que fez o céu e a terra. Irmãos, a gente vê assim como uma coisa assim, bastante impressionante quando Davi derruba Elias. Mas não era Davi e Elias, irmão. Ele tem que enxergar que era Deus. Aliás, Davi e Elias não. Davi e Golias. Não era Davi e Golias, não era. Era Deus e o inferno. Era Deus e o inimigo que Deus estava derrotando. A gente tem mania de olhar só até onde o teto bate ali, irmão. A gente tem que ter uma visão muito maior, que é a visão espiritual, de levar Deus para a pessoa. Aquela pessoa humilde, às vezes, que mora do nosso lado, mora da nossa rua, e que ainda não entendeu. A gente tem que usar alguma estratégia de chegar perto dele e falar assim: ó, Jesus te ama. Olha só, tem muitos problemas que você não precisa enfrentar, porque Deus, ele pode ser contigo se você quiser. Muitas pessoas morrendo
porque ainda não conhece verdadeiramente esse Deus que é provedor. O Deus que provê. É o Deus que traz a provisão, é a provisão que vem do céu. Quem é a nossa provisão? É Jesus. Jesus é a nossa provisão eterna. Que Deus possa estar nos abençoando, irmãos, e nos ensinando a tua palavra cada dia, e nos fortalecendo para a gente continuar essa luta de levar Jesus para essas pessoas, e que Deus nos ensine as estratégias, várias estratégias, que as estratégias possam surtir efeito, e se dentro de 1 milhão, uma pessoa aceitar Jesus ou ser salvo, já é uma festa no céu. Não precisamos pensar nas quantidades, sim no coração de cada um. Que Deus possa nos abençoar. Pediu o pastor para estar aqui orando, em nome de Jesus.